Sim. Pronto. Deixa eu começar aqui. Tá todo mundo vendo os slides? Aqui a capa do filme. Sim. Pronto. Beleza, então. Olha só. O texto, como eu disse para vocês, né, reflexões sobre a ética e o plágio na pesquisa científica, ele vai servir de base para o que a gente vai discutir hoje, que é uma questão extremamente importante e muito atual, principalmente com as novas tecnologias. Era muito difícil nos anos 30, nos anos 20, você ter plágio. Existia, claro, mas é muito difícil a pessoa descobrir um plágio. Né? Você pegava um texto em francês, em alemão, em russo, levava para os Estados Unidos, fazia sua coisa e ficava por isso mesmo. Né? Essas ideias são famosas, ideias de que um autor, um inventor, mas a invenção foi de outra pessoa, tem aquelas discussões e tudo. Hoje em dia é muito fácil você descobrir um plágio. Hoje em dia é muito com a internet. Tudo hoje está publicado na internet. Então, é importante ter essa discussão sobre plágio dentro da questão de publicação. Porque a gente tem que primeiro retirar esse pedregulho da nossa frente, que é plágio, para poder caminhar tranquilo. Isso, gente, vale para vocês, assim, tanto para quem é estudante de mestrado, então, mas para quem já é professor universitário, para quem já orienta a TCC, para quem já está na área acadêmica, tá? E quem quer seguir também a área acadêmica, eu vou conversar com vocês algumas dicas, mais ou menos, também, da vida, né? Que a vida vai nos levando para aprendendo certas coisas na marra, mas importantes para a nossa área nos tempos de hoje. Antes de falar de plágio, eu quero falar um pouco sobre formatos de trabalhos acadêmicos, coisas que você já conhece, mas eu quero pincelar um pouco para vocês saberem de onde é que eu estou partindo, tá? Falar de trabalhos acadêmicos, gente. Nós temos os nossos artigos, que vamos falar no nosso próximo encontro, mas esses artigos, geralmente, eles nascem de um trabalho anterior. Eles nascem de trabalhos feitos dentro da universidade, na academia. Então, nós temos, o que eu quero falar são os trabalhos de conclusão de curso. Nós temos, basicamente, 3 tipos de trabalho de conclusão de curso. O primeiro é o TCC, né? O trabalho de conclusão de curso de graduação, é mais conhecido como o trabalho de conclusão de curso de graduação, TCC. Ele, normalmente, ele é uma monografia, ou seja, você escreve sobre um tema, normalmente ele é uma monografia, e geralmente é o produto final de curso de graduação e de pós-graduação, no caso das especializações, tá? Algumas especializações, eu acho que a maioria hoje já pede artigo direto, já pede para fazer um artigo direto. E eles podem ser apresentados como monografia, que é o mais comum, porém já tem formato de memorial, formato de artigo. O nosso curso de Educação Física, eu me lembro bem, ele passou por reformulação em relação ao trabalho de conclusão de curso, que já possibilitou a produção de artigos. Isso agilizou, os alunos produziam o artigo e a gente já mandava para a revista. Inclusive, o nosso regimento, se o artigo já tivesse publicado antes da defesa, a nota, tem um barema lá, se a revista é A1, tem uma nota, A2, tem uma nota, B1, enfim, tem todo um barema, que inclusive aconteceu isso com um aluno, né, que de iniciação científica, que foi me orientando, ele publicou na revista no Chile, e o TCC dele já foi automaticamente validado. Além disso, tem, por exemplo, maquete de projeto de engenharia, um curso de engenharia civil faz uma ponte, tem uma maquete, como foi citado também, arquitetura, né? Matéria jornalística, eu já fui banca de uma matéria jornalística na faculdade 2 de julho em Salvador, eu fui banca de TCC, o aluno discutiu sobre o passe livre nos ônibus de Salvador, para pessoas com deficiência. Então, eu entrei ali como banca para analisar essa questão da deficiência. E tinha um pessoal lá da jornalismo, né, que o curso é de jornalismo, comunicação social. E foi uma matéria jornalística, uma matéria mesmo, com todo o procedimento jornalístico. E aí, a depender do curso, você tem diversos tipos de trabalhos de conclusão de curso. Tá? Vocês lembram de algum outro que eu não citei aqui, de algum trabalho de conclusão de curso que vocês já ouviram falar, que também segue nessa linha? Revisão sistemática. Aí entraria dentro de um artigo, né? Ou de uma monografia, aí seria o tipo da pesquisa. Mas, assim, alheio a esses tipos, outros tipos que poderiam ser... que eles mudam de nome, né? Muda de termo, mas, na verdade, basicamente, tudo cai ali nesses mesmos termos. Então, qual é a ideia? É demonstrar as noções mais elementares do conhecimento científico ou profissional. Mais elementares. Quando eu já ouvi, isso é sério, gente entrando na justiça para ter o direito de não fazer o TCC. Eu achava isso engraçado demais. O tempo que a pessoa perdia, podia já ter escrito o TCC. Porque a ideia é você demonstrar, ó, beleza, eu passei por tudo isso na minha graduação, eu estou mostrando aqui, com esse trabalho feito por mim,
que eu tenho competências elementares, básicas, do que é um conhecimento científico, do que é um conhecimento profissional, do que é uma produção de conhecimento. Elementares. E normalmente são textos mais diretos, de discussão acadêmica mais inicial, textos de 40 páginas, 50 páginas, dependendo se for uma monografia, se for um artigo 20 páginas, né? Porque tem esses elementos textuais que acaba enchendo o texto. Então são mais simples, são textos mais simples. A gente passa para uma dissertação, que é o que vocês estão. Quem já está como aluno especial, quem já está como aluno efetivo, já está encaminhando para a dissertação. Quem está como aluno especial, né, já imaginando como seria. É um produto final de um curso de mestrado acadêmico, que dura 2 anos. Tá? Em mestrados profissionais, os chamados mestrados profissionais, que é o caso do nosso, existem outros tipos de produtos. Então, além da monografia, desculpa, além da dissertação, também tem que entregar uma contribuição profissional para a sua área, vamos dizer assim, tá? Porque como é um mestrado mais ligado também à atuação profissional, a ideia é que você também tenha esse pé dentro da sua área de atuação. Então, é o primeiro grau da pós-graduação estricto sensu, forma professores universitários. Então, a condição mínima hoje para ser professor universitário, em universidade, para concursos, coisas do tipo, tem que ter um mestrado. Em algumas instituições, por exemplo, já exigem só o doutorado. Né? Depende aí da demanda. Então, tem cursos, por exemplo, de história, que se você não tiver doutorado, biologia, se tiver doutorado, você nem disputa a vaga. Tem curso como medicina, como outras áreas ainda que não tem tanta tradição de formar mestre e doutores, e que você, com mestrado, você já consegue, a depender da vaga, disputar aquele concurso. Tudo depende do edital, tá? Então, uma dissertação são textos de robusta análise e discussão acadêmica, tá? Normalmente, eles têm uma discussão mais aprofundada, tá? Bem mais aprofundada que um TCC, porém, ele não tem a obrigação que é uma tese, a obrigação da tese. O que seria a obrigação? A tese de doutorado, né? O doutorado dura 4 anos, que é o grau máximo da área acadêmica, né? Que, como eu falei para vocês, pós-doutorado não é título, pós-doutorado é uma especialização que a gente faz depois do doutorado. Então, o grau máximo é o doutorado. Forma pesquisador de alto nível. Então, esta tese exige uma contribuição inédita para a ciência. Na dissertação, eu faço uma análise robusta, bem profunda, mas eu não preciso trazer novos conhecimentos científicos. A tese obriga que você traga algo que nunca foi dito antes. Você tem que investigar algo que nunca foi investigado. Você tem que dizer algo que nunca foi dito. Você tem que, naquele seu campo imenso de atuação, você tem que marcar um pontinho ali, ó. Pim! Você marcar. Então, isso é uma tese de doutorado. Normalmente são textos extensos e de enorme profundidade analítica. Então, vai muito depender da área. Meu irmão defendeu a tese dele em História agora, na Federal do Rio Grande do Sul. A tese tinha mais de 700 páginas. E aí a banca reclamou, porque estava demais. Mas, em geral, tese tem 300, 350, 400 páginas, a depender da área de conhecimento, a depender do curso. Tá? Todos esses tipos de trabalhos de conclusão, a gente pode dizer que uma tese, uma monografia, de certa forma, uma tese ou uma dissertação também é um trabalho de conclusão de curso, né? Que é a parte que todo mundo espera. Você faz um mestrado já imaginando a dissertação, você faz um doutorado imaginando a tese. É o que a gente senta a cadeira para ficar falando, para ficar escrevendo sobre, sempre pensando nisso. Todos esses são base fundamental para, a partir daí, a gente conseguir tirar. E eu vou explicar para vocês como é que a gente retira esses pedacinhos para produzir. Hoje em dia, gente, é muito difícil você publicar uma tese inteira. Você geralmente pode em forma de livro, lança um livro. Porém, o que é que os pesquisadores fazem hoje? Pegam pedaços fragmentos da dissertação, fragmentos da tese, pedaços da monografia, ou até monografia inteira, dependendo do tamanho dela, e lançam para publicação. É exigência, inclusive, dos programas de mestrado e doutorado, que o aluno tenha, pelo menos, submetido um texto antes da defesa. Ele só defende se ele tiver submetido um texto. Tem programas, inclusive, que ele só defende se o texto já tiver sido publicado. Não é o nosso caso. Geralmente é para doutorado. Então, o aluno não pode chegar a defender uma tese sem ter contribuído antes, enfim. Porque isso tem a ver, eu vou explicar para vocês também. Toda hora eu falo que vou explicar nos próximos capítulos, mas é verdade. Isso tem a ver muito com a qualificação que a CAPES dá aos programas de pós-graduação. Essa questão de publicar, de produzir.
essa relação. Eu quero que isso esteja na mente de vocês para entender qual a importância de escrever um texto desse e como você pode se utilizar desta dissertação. No momento que eu estou escrevendo a minha dissertação, estou escrevendo minha tese, eu já tenho que estar pensando, eu já tenho que estar observando, e os meus orientandos sabem disso, como é que é a maneira que eu penso, que isso aqui já é um capítulo, esse capítulo aqui já é um artigo, esse outro capítulo aqui já é outro artigo, isso aqui se eu mexer, se eu colocar essa tabelinha aqui, eu posso tirar elementos que eu posso construir um novo artigo. Então, pensar sempre ao escrever. Tá de brincadeira. Caiu o som, eu acho. Caiu a internet do professor. Estão me ouvindo, pessoal? Gente, estão me ouvindo? Sim, professor. Sim. Tudo ok. Eu odeio quando cai. Eu falando. Eu não sei, quando eu paro, ninguém. Poxa, caí. Ei, que me dá uma decepção tão grande que isso acontece. Ai, meu Deus. Eu tava falando. Eu parei aonde, pessoal? Me desculpem aí que caiu e. Eu tava falando o quê? Vocês lembram? Já tinha falado sobre a tese e tudo, essa questão da contribuição para a ciência. Isso, Você está estava falando nessa da parte. publicação por fragmento da tese. Pronto, então pronto, perfeito. Então, ainda bem que caiu no final. Então, pessoal, é importante conhecer esses elementos, esse trabalho de conclusão de curso, porque a partir deles não tem como, é difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil você conseguir escrever um artigo paralelamente à escrita da sua dissertação ou da sua tese no seu curso. É muito difícil. Então, a gente tem que se apegar ao tempo que nós temos. Então, é importante quando for escrever uma dissertação, escrever uma tese, até um TCC mesmo, ter em mente que eu vou publicar aquilo, que eu vou escrever um capítulo pensando que ele vai ser publicado, que a minha análise dos dados, que a minha tabelinha que eu fiz, que a minha coleta de dados vai ser publicado, ou 1, 2 ou 3 textos, a depender do que eu coloco. Então, eu vou, novamente, de novo, a gente vai entender tudo isso devagarzinho depois, em outro momento, mas eu quero que vocês tenham isso em mente. Olhem depois para os textos de vocês, como eu falei, se esses textos são
são textos, toda hora que aparece um sonzinho aqui, eu fico com medo que eu cair. Olhem os textos de vocês, se eles ou são monografias, ou enfim, se são trabalhos, se dá para você publicar ele na íntegra, ou se dá para você dividi-lo, se dá para você tirar um pedaço dele, uma parte mais interessante, mudar um pouco o formato. Isso não tem problema algum fazer isso, tá, gente? Não tem problema algum. É o seu trabalho que está sendo publicado. Inclusive, é interessante que faça isso. Os programas de pós-graduação pedem que vocês façam isso, tá? Porque é mais fácil disseminar esse conteúdo, é mais fácil de sua tese, sua dissertação, os seus achados circularem mais rápido. É muito mais fácil eu ler um texto de 15 páginas do que ler uma dissertação de 200, de 150, de 100 páginas. Né? Uma tese de 500. Então, hoje em dia, com a informação muito rápida, é muito importante que a gente tenha saber esse jogo de cintura, tá bom? Pessoal, em relação a isso aqui, tá claro? A gente pode voltar depois, com calma, mas isso aqui não é segredo nenhum de vocês, o que é cada coisa, né? Tá claro isso aí? Alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Gente, outra coisa importante que eu quero que vocês saibam é que a gente aprende de uma forma meio... o pessoal não gosta, falar de ABNT. Porém, a gente tem que ter em mente o seguinte. No Brasil, praticamente todos os textos de revistas brasileiras, universidades brasileiras, seguem a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa associação, ela não trata só sobre formato de texto. Ela trata sobre tamanho de cadeira, tamanho de rampa, tamanho... Ela normatiza elementos dentro do Brasil. Ela normatiza materiais, sabe? Normatiza o tamanho de um bujão, botijão de gás, por exemplo. Ela tem essas normativas. E ela é fundada no Brasil em 1940 porque, por exemplo, um produto, eu comprar um cano, o cano tem que ter as normas específicas, né? Tem o Inmetro, que é outro que faz essa avaliação de qualidade. Então, tem esses órgãos que fazem isso. No caso da ABNT, ele diz o tamanho, o diâmetro, como deve ser. Isso vale também para textos. Então, é importante ter essa versão. Eu tenho, é fácil de achar na internet, a versão 2020-21 da ABNT. De vez em quando eles estão mudando, porque, por exemplo, hoje já pode citar em referência a Twitter, que há 10 anos atrás não existia. Hoje já pode citar. É mais fácil as coisas evoluírem e vai mudando uma coisinha, uma besteirinha ou outra. Então, é importante conhecer, e é importante, desde o início de escrita de qualquer trabalho acadêmico, já colocar nas normas, porque depois, para colocar, é uma complicação. Então, coloca logo nas normas desde o início, vai na formatação. E é importante dizer para você o seguinte, não é a única, a ABNT não é a única norma existente no mundo. Se eu publicar em textos estrangeiros, eu vou ter que me acostumar a outros tipos de formatos. Por exemplo, as normas de Chicago, que são as mais antigas, feitas na Universidade de Chicago, em 1891, são muito famosas. Existem as normas da APA, da Associação Americana de Psicologia, de 1929. Existem as normas de Vancouver, de 1978, é mais ligada à área de saúde. Então, essas 3 normas, por exemplo, a maneira de citar é diferente. Na ABNT, você bota negrito no título, quando é dissertação, tese, bota negrito no título da revista. Essas outras, cada uma tem suas normas específicas. É chatinho, porque você vai para a revista e vai dizer, olha, seguimos a norma da APA. Poxa, cadê a norma da APA? Corre. A própria revista realmente tem. A gente segue a ABNT. Beleza, meu texto está na ABNT, meu TCC foi na ABNT, tá tranquilo. Então, é saber isso aí, que muitas vezes é reprovado porque o texto não chega nem passa. Nem passa na primeira avaliação, porque não está nas normas. Então, tenha em mente isso. Quando for falar em textos de trabalhos estrangeiros, ou na área de saúde, até no Brasil mesmo, tem outras normas além além da ABNT, que é a mais famosa. Até aí, tá claro, pessoal? Sim. Tá sim. Vamos que vamos, né? Tranquilo. Por enquanto, tranquilo e favorável. Outro elemento essencial, pessoal, comitê de ética e pesquisa. Toda pesquisa da gente que trata com seres humanos, seja entrevistando, seja medindo, avaliando, ou até tirando sangue, não importa, precisa passar por um comitê de ética. Todas as universidades hoje, elas têm a obrigação de criar um comitê de ética. E existe um comitê nacional brasileiro, a Plataforma Brasil, que reúne esses comitês, tá? Por que é importante, gente? Essa ideia de ética em pesquisa, ela surge muito mais depois da Segunda Guerra Mundial.
Até aí era comum, você pegar os filósofos antigos, os naturalistas antigos, eles tinham escravo, abriam escravo, faziam apresentação pública de pessoas abertas, lá sentindo dor, abriam animais vivos para mostrar sistema circulatório. Leonardo da Vinci atribuído a ele que ele tirava cadáveres dos hospitais para poder estudar anatomia e desenhar. Então, assim, a ética passava muito longe, mas ali era um período histórico diferente do atual. Depois da Segunda Guerra Mundial, quando os cientistas, e aí volta a ideia de ciência, ciência é uma ferramenta, é que nem um martelo, eu posso usar para martelar um prego ou para bater na cabeça de alguém. Ciência é a mesma coisa. Então, os cientistas nazistas, eles se utilizaram principalmente dos judeus e das pessoas que estavam nos campos de concentração, para praticar todo tipo de aberração científica, todo tipo de conhecimento científico, completamente fora de ética. Então, muito desse conhecimento científico avançou ali, mas que é uma discussão hoje muito forte. Será que vale a pena abrir essa produção feito em cima de pessoas inocentes? Tá? Então, muito desse conhecimento científico acabou se perdendo mesmo. Outros, é claro, que conseguiram, né? Por exemplo, a questão do avião, do espaço, levar o homem à Lua, começou no nazismo, depois que a Alemanha perdeu a guerra, foi que os Estados Unidos pegaram aquele conhecimento, a União Soviética também. Então, assim, para evitar que as pessoas fossem desrespeitadas, humilhadas, exploradas, abusadas, machucadas, a ética em pesquisa hoje é essencial. Qualquer pesquisa acadêmica que eu fizer, se tiver envolvendo ser humano, tem que passar por um comitê de ética. Tem pesquisador no comitê de ética, tem professor universitário, tem pessoas da comunidade externa que podem opinar, tá? Então, assim, tratou com criança, menor de idade, tem que ter o pai autorizando. Criança com deficiência tem que ter pai, tem que ter autorização de família. É todo um processo, então não dá para fazer passando por cima, tá? Inclusive, as revistas hoje não estão autorizando, não estão mais aceitando publicação de textos que fazem pesquisas com seres humanos, se não tiver lá o número do comitê de ética, a numeração de aprovação, o parecer de aprovação, tudo isso tem que estar anexado. Então, você tem que ter autorização pregressa dos participantes, eles têm que ter um termo de consentimento livre e esclarecido, eles não estão recebendo nada por isso, eles não vão ser humilhados, o nome não vai aparecer. Então, garantia de sigilo. Eu lembro que, quando eu fazia o mestrado na UFBA, uma colega nossa do mestrado foi apresentar normal, a disciplina, o TCC, o projeto dela, e o projeto dela era numa escola que ela era professora. Ela chegou lá, botou foto de aluno com 8 anos, ela fala de abuso sexual, gente, abuso sexual. Botou foto de aluno com 8 anos, o rosto da criança aparecendo. Eu lembro assim, ela falou assim, esse aqui, a gente, no projeto, a gente chamou de Jorge, só que esse aqui é João. Ela pegou e disse qual era o nome que ela tinha substituído, porque geralmente a gente substitui os nomes reais, tá? O que importa, na verdade, é a fala e não quem é a pessoa. E ela dizia, mas aqui é fulano. Fulano ele não gosta de Beltrano. Ela contou a história toda da criança ali. Aí a professora chegou lá, a professora teve que parar e dizer, olha só, você não pode fazer isso não. Isso, inclusive, você pode tomar até processo de paz se você fizer um negócio desse. E aí começou a falar, a explicar essa questão da ética. Não pode expor desse jeito, não pode usar foto. Não pode pegar a doença e botar a foto da criança. Antigamente tinha até isso, era exibições públicas, pegava a criança, botava todo mundo olhando e mexia para um lado, mexia para o outro. Isso hoje é proibido, tá? Então, uma série de questões éticas foram avançando. Aí vocês podem perguntar, gente, professor, mas isso aí é Segunda Guerra Mundial. Antigamente, hoje em dia isso não tem nada. Hoje em dia ninguém faz nenhum estudo com o ser humano, sem o ser humano saber, sem utilizar a ética, sem utilizar os bons costumes, sem utilizar a moralidade, pessoas de boa moral, né? Pessoas de bem. Ninguém faz isso não, né, gente? Hoje... Vocês ficaram sabendo dessa notícia? Eu não. Não ficaram sabendo dessa notícia, não? Quem não sabe do que aconteceu com essa empresa chamada Prevent Senior? Nunca nem vi falar. Muito bem. Isso saiu em vários jornais. Essa empresa é uma empresa de saúde, mas plano de saúde, isso, plano de saúde. Plano de saúde. Isso. O que acontecia? Elas têm os próprios hospitais. E eles estavam aplicando remédios que não eram comprovados, estavam aplicando remédios sem os familiares saberem nos idosos. Eles atuam mais com idosos. E estavam
quando o idoso começava a saber que já não tinha mais como ficar muito tempo ali fraquinho, eles cortavam o oxigênio do idoso para que o idoso morresse. E aí deixasse o leito vazio para que o outro viesse. Porque o mesmo plano de saúde era dono do hospital. Então, eles tinham que, obviamente, lucrar mais. Então, para lucrar mais, gastar menos com material, gastar menos com procedimento, gastar menos com hora de leito. Tá? E aí, isso cai na CPI hoje. A CPI está avaliando, analisando essas questões da Covid, né? E como o ser humano ainda chega numa situação dessa pandemia e consegue fazer abominações desse tipo. Né? Então, 9 pacientes morreram dentro da pesquisa, mas os autores do estudo da empresa só mencionaram 2 mortes. Manipularam o estudo para mostrar que aquele tratamento que não funciona, que aquele tratamento ajudou. Isso tudo completamente fora de ética, completamente assim, quem depois assistiu os relatos das famílias sobre o que aconteceu é absurdo. Você fica assim revoltado, né? Então, gente, ética em pesquisa não é besteira. Não é só um TCLE. A gente está tratando com o ser humano, está tratando com a criança, muitas vezes vulnerabilidade, uma criança com deficiência, com situação de violência. Tem que ter muito cuidado, muito respeito pelo outro, muito respeito pelo ser humano, muito respeito ao lidar, ao conversar, ao invadir a intimidade de outra pessoa. Até para fazer uma pergunta simples, mas tem que ter esse respeito. Então, ele tem que partir logo. O sujeito da pesquisa pode, inclusive, desistir no meio da pesquisa. Ele pode simplesmente desistir. É difícil, depois que já pesquisou, ele não vai mais. Mas ele pode. Eu não quero que bote mais meu nome, não quero que você citado. Você tem que tirar. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Ok? Pessoal, em relação a comitê de ética, pesquisa, alguma dúvida, alguma colocação, algum questionamento? Professor, que tipo de pesquisa ela não precisa de ter a aprovação do comitê de ética? Qualquer pesquisa que não tenha contato com o ser humano. Se você não vai entrevistar ser humano, você não vai aplicar questionário em ser humano, não vai tirar sangue de ser humano, não vai fotografar ser humano, não vai observar ser humano, você não precisa ter aprovação. Então, revisão sistemática, estudo, análise de documentos, análise de leis, sei lá, análise de... análise química, por exemplo, eu saio da área de educação, mas ir para a área de exatas. Então, por exemplo, nosso colega aí, cálculos matemáticos, né, teorias matemáticas, teorias da física, teoria da química, coisas que não tratem com seres humanos, você não precisa passar por comitê de ética, tá? Então, aplicar Aquela remédio... pesquisa... Oi, pode falar. Aquela pesquisa survey, que acho que geralmente é de opinião. Precisa passar também. Geralmente, essas mais survey, que é com várias pessoas, 3.000 pessoas, tal, é mais fácil aprovar. É difícil quando você... Não é que é difícil, é que é mais complicado quando você vai ter a sangue de alguém, você vai entrevistar, fazer entrevista com menor de idade, porque aí eles pedem um monte de documento, muito mais documentos, entende? Não é que não vai fazer, é que o comitê de ética pede muito mais coisa, pede muito mais papel, tá? E aí, se você se passar, porque comitê de ética não é assim, manda hoje e responde amanhã. Manda hoje e responde daqui a 3 meses, 4 meses, dizendo assim, ó, tá faltando um documento. Aí vai você mandar o documento, eles demoram mais 3 meses para dizer, ó, tá faltando outro. Então, é uma coisa assim, sempre, se vai tratar com o ser humano, tem que começar a arrumar. Geralmente, o que acontece? Em dissertações, né, que é mais rápido, o problema é a dissertação. Tese dele tem 4 anos, tem mais tempo, mas dissertação é pancada. Geralmente, a gente já tem que deixar pronto na qualificação, que que a gente faz uma banca no meio do curso, no primeiro ano, ao fim do primeiro ano. E aí, depois que terminou a qualificação, já tem que mandar para o comitê de ética, porque esse tempo aí, 2 meses, 3 meses, para eles dar o aval. E quanto mais já tiver tudo amarradinho, o TCLE prontinho, os objetivos, tudo certinho, mais rápido eles vão responder e dar o aval. E a gente só começa a ir a campo, de fato, depois da aprovação do comitê. Tá claro? Tá ótimo, professor. Obrigada. Sim. Pode falar. Professor, ficou uma dúvida aqui, minha, quanto a relatos de experiência. Tá. Né? Vai relatar ali uma atividade, um projeto de ensino, e tu vai acabar citando, né, os sujeitos que tiveram envolvidos ali, os alunos, por exemplo. Se eu não colocar o nome desses alunos, ou der nomes fictícios,
e eles aparecerem pouco, ainda assim tem que ter aprovação? Olha só, cuidado com o jeitinho brasileiro. Olha só. Eu entendi o que você quer falar. Mudar o nome tem que mudar independentemente. Você não pode botar o nome verdadeiro da pessoa. Aí já começa por isso, entendeu? Tem que mudar. Não pode botar que eu estou entrevistando fulano, você troca o nome, mas por que você quer estudar? O discurso dele, o que ele pensa, como ele se comporta na sala. Então, o nome tem que sumir. Isso aí é fato. Aparecer mais ou aparecer menos é aparecer. Independentemente, tá? Então, não tem jeito. Tratou com seres humanos, tem que mandar para o comitê de ética. Um caso desse, que é um relato de experiência, tal, que você vai observar, é muito mais fácil ser aprovado mais rápido do que, como eu falei, se você tivesse que pegar as crianças, tirar foto delas, coletar sangue, coletar, sei lá, fazer DNA, não sei, coisas do tipo assim. Então, a depender do quão invasivo vai ser esse contato com o ser humano, vai ser mais exigido, mais exigente. No nosso caso, na educação, que a gente não vai chegar tanto, é mais tranquilo. O comitê de ética, inclusive da UNEB, ele é até bem rápido. A UFBA demora um pouquinho mais, porque tem envolvido questão de enfermagem e tudo, da escola de enfermagem, mas da UNEB, sempre com a gente, foi rapidinho. Ele não demorava tanto. Quando estava tudo organizado, né? Porque também já mandava tudo prontinho, organizadinho, já não deixava o aluno mandar, submeter o projeto de qualquer jeito, já vai encaminhado. Ok? Ok, professor. Mesmo quando eu não for registrar, por exemplo, a fala dos alunos, vai me debruçar sobre a atividade em si. Ainda assim, eu tenho que... Mas entenda, ó. A atividade é feita por quem? Não é feita por um ser humano? Sim. Você não... Porque assim, ó, perceba, não tem como você silenciar a expressão humana dele nesse caso, porque você está avaliando a prática, e a prática só é feita pelas pessoas. Não tem como. Tá tocando com o ser humano, tá vendo, ele tá aparecendo. E aí, assim, o não citar fala, não significa dizer que ele não existiu. Ele existiu, ele tá na pesquisa. Você foi naquela sala de aula, você foi naquela escola, você conversou com eles de alguma forma, mesmo que não apareça no seu texto, mas você interagiu com os seres humanos. Entendeu? Por quê? Por exemplo, você acha que... Vamos imaginar que você fez uma observação lá naquela sala de aula. Você acha que o professor daquela turma vai estar dando aula do mesmo jeito que sempre deu com você na sala observando? Você acha que o aluno vai interagir da mesma forma com os colegas, sabendo que ele está olhando para... que você está investigando ele, por exemplo? Entende? Então, no momento que há esse contato entre duas pessoas diferentes, de mundos diferentes, que nunca tinham se visto antes, no momento que há esse contato, há um estranhamento, há uma mudança. Então, você não vai conseguir captar perfeitamente, e você, querendo ou não, você já influenciou naquele meio. Já teve a influência. Já chegou lá mostrando, ou tirando uma foto, ou anotando um caderninho, tarefa de atividade, você anotando um caderninho, gravando. Você está observando uma pessoa, tá? Mas, novamente, não fiquem apegados a isso, não, gente. É um procedimento comum, normal, passar por um comitê de ética, até porque, como eu falei, sem esse papel do comitê, não adianta depois você ter sua dissertação defendida, bonitinha, pronta, e chegar lá, vai publicar onde? Que muitas revistas, as boas, não vão aceitar. Cadê o relatório? Cadê o comprovante? Ou pelo menos o número. Eles pedem pelo menos o número da aprovação, né? Do parecer de aprovação. Tá claro? Sim, professor, obrigada. Tranquilo. Então, gente, como eu falei a vocês, a plataforma Brasil é aqui que a gente submete, tá? Esse plataforma brasil.saude.gov.br. E aí você entra ali, se vocês puderem também, se cadastrem já, vamos se cadastrando aí, porque em algum momento da vida de vocês vão ter que fazer isso. Informar um e-mail assim, é bonitinho. Em outro momento, quando com os orientandos eu mesmo faço, mas é importante vocês saberem que existe essa plataforma. É geral, então se você está fazendo a UNEB, essa plataforma já joga para o comitê da UNEB. Se você está fazendo para a USP, vai jogar para a USP. Se está fazendo para a UFA, vai jogar para a UFA. Então, essa é uma plataforma nacional, mas que ela direciona para a sua instituição, para poder acelerar o processo mesmo, né? De tudo. E aí a gente entra no tema central desse nosso encontro, que é o plágio. Tá? Então, por favor, pessoal, quem tiver fazer outra coisa, pare um pouco agora, venha comigo. Eu vou fazer algumas práticas com vocês. É a primeira vez que a gente vai fazer práticas aqui. Não vai ser avaliativa com nota, mas será também práticas.
serão práticas e eu acho que é importante vocês participarem, me ajudarem nesse sentido. Então, gente, plágio. O que é plágio, pessoal? Eu vou trazer uma citação aqui de Trabuco, que diz o seguinte: plágio, a existência de uma apropriação da criatividade de outra pessoa, da expressão original de outro sujeito e a sua apresentação como se tratasse de uma obra própria. O que é plágio? Eu pegar alguma coisa que é dos outros e dizer que é minha. Plágio já dá a ideia o seguinte: eu não faço plágio sem querer, pessoal. Eu não faço plágio. Vixe, eu não percebi. Eu não faço. Eu sei que eu estou pegando uma coisa que não é minha e estou colocando lá. Eu posso dar 1000 justificativas. 1000. Eu já ouvi aluno chegar para mim depois que eu disser, cara, isso aqui tá plágio. Porque geralmente, quando eu pego em plágio, eu pego e ainda pego o local dentro do plagiou e coloco junto. O aluno lá para mim, professor, é porque minha mãe estava doente. Eu falei, o que é que isso tem a ver com o fato de você ter copiado? Então, assim, não justifica. Tá? Eu vou depois descrever mais um pouco sobre essa questão. Mas deixem claro uma coisa: uma pessoa que comete plágio, ela sabe que está cometendo plágio. Ela pode, na cabeça dela, justificar das mil coisas. Porque o tempo está curto, porque eu preciso, porque eu estou sendo pressionado, mas ela sabe o que ela está fazendo. Percebe? Então, isso tem que deixar claro com vocês. Existe uma diferença muito grande. Não é uma área cinzenta, não. Plágio é plágio. Então, quando você pega alguma coisa de outra pessoa, como se fosse uma obra de outra pessoa, obra intelectual, né, ou obra material de outra pessoa, e diz que é sua, que foi você que produziu, isso é plágio. Ok? Plágio, pessoal, no Código Brasileiro, Código Penal do Brasil, plágio é crime. Artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhes são conexos. Tá? Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Eu mesmo nunca vi ninguém ser preso por plágio, mas uma multa grande você pode pagar e tomar processo depois, a depender de quem você plagia. Né? Se você plagiar uma pessoa não é tão conhecida, a multa é uma coisa, o processo é uma coisa. Se você plagia um Roberto Carlos da vida, um cara famoso, não, alguém de nome que possa pagar um advogado grande, a coisa já é maior. Então, é crime. Plágio, artigo 184 do Código Penal, Decreto-Lei 2848/40. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um microfone. Não? Vou seguir, então. Então, gente, vamos lá. Seguindo. Na música, eu gosto de primeiro partir da música, que a gente vai para o texto. Na música, já existiram muitos casos famosos de plágio. Famosos na história. Então, por exemplo, eu tenho uma música famosa de Jorge Benjor, que ele faz aquela Taj Mahal, que é aquela parte. Depois vocês botam no YouTube. E o cantor britânico Rod Stewart, ele veio ao Carnaval do Rio, na época, de férias, ouviu aquela música tocando no Rio de Janeiro, não existia internet na época. Segundo ele disse que ficou tanto na cabeça que quando ele voltou para a Inglaterra, ele compôs uma música que tinha esse Ele foi processado. A música dele rodou o mundo todo, ele foi processado e perdeu na justiça. Então, hoje, a música de Rod Stewart também de Jorge Benjor, ele também tem direito sobre aquela música, tá? Os royalties, toda vez que ela é vendida, ela é tocada nas rádios, nas televisões, Jorge Benjor também ganha um pedaço. Então, no Brasil e era muito comum, bandas de forró, pegava bandas de inglês, bandas de rock e fazia aqueles forrós, fazia uma versão, né, da música sem autorização, né? Tem uma famosa também, Roberto Carlos foi condenado por plágio, na época, em 1983, duas músicas, uma em 83 e outra em 87, que era de um autor menos conhecido, né? Alega-se que ele tem apego parte da música e tudo. E tem a mais recente, que é a de Adele, que ela foi processada por plágio da música Mulheres, de Martinho da Vila. Já tive mulheres de todas as cores, né? Aquela música. E tem uma música que é muito parecida com a música de Martinho, que a Adele canta. Tem até uma versão no YouTube que mostra os dois cantando junto a música. Claro que tem que ter cuidado com o vídeo YouTube. Como é que isso na música é descoberto? Tem que ter um maestro, alguém que tem teoria musical, para saber se o andamento está igual, se as notas estão tocadas iguais, porque eu posso tocar 5 notas e 5 notas de forma diferente, o mesmo dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, e ele ser de forma diferente. Isso não é plágio. Mas quando eu estou ali, a intenção é a mesma, o andamento, as notas, os acordes, quando está tudo dentro de uma mesma norma, fica claro para uma pessoa que conhece o que é plágio. Então, muitas vezes o juiz, na justiça, quando ele vai dar, ele sempre traz um maestro, alguém para explicar, e é comum
em julgamento de plágio, chega um maestro lá com um teclado e toca, ó, a música aqui é essa, ó. Pam, pam, ele faz a música, e a cópia é essa aqui, ó. Pam, 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 pam. Aí ele vai dizer, ó, isso aqui parece, isso aqui não parece, isso aqui é cópia, isso aqui não é cópia. É mais ou menos assim, a grosso modo, tá, gente? Que na música a gente sabe que é plágio. Mas não, a gente não é música, então o caso aqui não é música. Como é que isso se dá na academia, dentro da universidade, em relação a textos, tá? Plágio acadêmico. Antes de falar de plágio acadêmico, pessoal, alguma dúvida até aqui? Só uma colocaçãozinha, Osni. Jogue duro. O próprio Jorge Benjó era Jorge Ben, né? E foi forçado a mudar o nome artístico porque o Jorge Benson processou. É verdade, é uma verdade. Isso, é verdade. George Benson teve essa questão mesmo, bem lembrado. Lembrado. Então, tem muitas dessas questões. Porque direito, gente, envolve dinheiro, tá? Envolve dinheiro. No caso da universidade, não envolve tanto dinheiro, mas envolve status intelectual, envolve, inclusive, títulos acadêmicos. Envolve dinheiro meio que, vamos dizer assim, de forma indireta, porque se eu tenho um título acadêmico de mestre e doutor, e eu for professor universitário, eu ascendo na carreira, eu ganho aumento de salário, tudo isso envolve também, né? Vou dizer que também, plágio também envolve isso. Mas, nesse caso, o plágio acadêmico não é somente a cópia fiel e não autorizada da obra de outra pessoa, seja ela artística, literária ou científica. É também, e mais comumente, a cópia da essência criadora sob veste ou forma diferente. Então, não adianta eu mudar a palavra. Se aquela teoria que o autor trouxe, se aquele postulado, se aquele pensamento já tivesse sido antes e eu não citar o autor, eu estou plagiando. Isto é, a apropriação indevida da obra de outrem, mascarada por um modo distinto de escrever, ou pela versão para outro idioma, ó, como foi Nayane, né? Que citou a questão de outro idioma, entre várias possibilidades. Isso era muito comum, da questão de plágio. Pegar um autor estrangeiro, de um idioma e traz, o cara maquia um pouco ali. Na literatura tem muito isso. Tal obra é cópia de tal obra, né? Tal obra parece com tal obra. Isso sempre aconteceu. Segundo Ramos, citado por Gaschagen, existem pelo menos 3 tipos de plágio. O integral, que é quando a pessoa copia o trabalho inteiro, sem citar a fonte. Isso é muito comum em ensino médio fundamental. O aluno vai lá, trabalho de geografia, faz aquela capa no trabalho de geografia, copia do Wikipedia tudo e joga lá, e o professor, muitas vezes, né? Tá bom. Pelo menos o menino foi lá e fez a pesquisa, e dá lá uma nota. Ele traz todos esses vícios de chegar na internet, copiar de qualquer jeito da internet, do site, jogar, traz para a universidade. Tá? No primeiro semestre acontece muito isso. Eu sou professor de primeiro semestre, e aí as primeiras atividades escritas, eu gosto muito de fazer eles escreverem. E aí começa o plágio, começa. Eu já sei, já conheço, já sei onde é como é que a coisa caminha. Eu chamo, ó, não faço não, isso aqui é plágio, tal. Esse texto aqui seu tá 0. Não faça de novo, não. Pronto. Pedagogicamente você educa, você explica, tal. Ele já começa a quebrar um pouco essa ideia. Novamente, eu entendo que o aluno era do ensino médio, o superior, mas isso não justifica o plágio. Se eu não conserto o plágio agora, se eu não educo agora, ele vai continuar reproduzindo isso vai ser terrível para a vida acadêmica dele, tá? Então, ele sabe que ele está copiando alguma coisa que não é dele. Claro que um adolescente tem uma cabeça diferente, que a gente entende, mas não significa dizer que está certo. Não significa que isso vai justificar, tá bom? Tem o parcial, que é muito comum, esse é muito comum, que é colagem, resultante da seleção de parágrafos. É aquela colcha de retalhos, você sai copiando de um, copiando de outro, copiando de um, copiando de outro, de um ou de diversos autores, sem menção às obras. Então, a pessoa parece que é um autor, né? Enfim, Machado de Assis. Ele começa ali, e você vai pegando de um, pegando de outro. Então, essa colcha de retalhos também acontece. E o conceitual, que aí já é um pouco mais, como é que eu posso dizer, de um nível diferente de plágio, que é a utilização da essência da obra do autor expressa de forma distinta da original. Então, tem conhecimentos que são conhecimentos do mundo. Se eu soltar uma bola, a bola cai no chão. Beleza, isso aí é um conhecimento, não é plágio se eu falar isso. Mas se eu disser que eu descobri uma teoria, que uma teoria minha, que a bola cai no chão, porque há uma atração gravitacional da massa menor da bola com a massa menor da Terra, e eu descobri isso, eu estou plagiando Isaac Newton. Percebe a diferença entre uma coisa e outra?
E aí, gente, qual é o impacto na prática? Pode parecer que é besteira, né? Besteira, não é besteira. Não é besteira. Qual é o impacto na prática? Você pode perder seu título se for descoberto depois da defesa. Se for descoberto durante a defesa ou antes da defesa, você tira 0 e começa de novo aquela disciplina, né? Mas se você já é graduado, mestre ou doutor e descobre, e pode descobrir que sua tese, sua dissertação e seu TCC vai estar na internet, descobre que você plagiou, você pode perder o título. Se você perdeu o título, muitas vezes você deu entrada nesse título lá na sua Secretaria Estadual de Educação, na sua universidade, para ganhar um aumento de salário, você vai perder o aumento de salário. Você vai ter que devolver para o Estado tudo que você ganhou. Você pode ter que tomar um processo administrativo e ser demitido. Tudo isso já aconteceu no Brasil e em outras partes do mundo. Exemplos. O Federal de Minas caça título de mestre de escola, de mestre de ex-aluna da Escola de Educação Física. Fisioterapia e terapia ocupacional após comprovar plágio em dissertação. Professor da Federal do Pará é exonerado após plágio em sua tese. Federal de Minas Gerais caça diploma de doutorado de professor por plágio. Aí você fala assim, não, mas só tem no Brasil. Tem não, tem no mundo todo. Ministro acusado de plágio acadêmico renuncia na Alemanha. Engraçado que essa notícia é de 2011. Em 2020, hoje 2021, quase 10 anos, então em 2021, esse mesmo ministro, após escândalo de plágio, ex-ministro alemão conclui o doutorado. Ele foi expulso, depois ele voltou e tentou, quase 10 anos depois, ele defende discretamente nova tese e fala em segunda chance. Né? Então ele perdeu 10 anos perdido ali, ó. Perdeu o nome, perdeu a moral, perdeu o contato, porque isso academicamente destrói sua carreira, gente. Destrói. Você tem um texto plagiado, um texto, um trecho plagiado de um artigo seu, a revista lima você, tira você, retira seu texto, e você não publica mais. E se aquele autor, aquele editor souber, ele lhe queima para todo mundo. Que vocês, não receba isso aqui, não. Isso aqui é problema. Ministra da Educação da Alemanha perde título de doutora por ter plagiado tese. A Alemanha né? Demissão do ministro romeno da Educação acusado de plágio. O pessoal da educação gosta, né? Interessante. No Brasil também tem os nossos, né? Novo ministro da Educação. Quem lembra desse ministro? Decotelli, é acusado de plágio. O caso dele foi terrível, porque o caso dele, ele era... Primeiro, descobri que ele não tinha defendido a tese. Ele falou que era doutor e o reitor da Universidade da Argentina, que ele disse que ele não defendia a tese. Aí ele correu no Lattes dele e mudou. Aí depois a Fundação Getúlio Vargas descobriu que parece que tinha plágio na dissertação dele. Aí depois descobriu que ele nunca tinha sido professor. Olha, aí aquela bola de neve vai surgindo. A bola de neve. Imagine quantos contatos, porque ele é doutor, que ele é mestre, quantos empregos ele conseguiu com os títulos. E essa bola de neve, quando você vai puxando esse novelo de lã, que vai puxando, e vai saindo cada coisa. Como eu falei, o reitor da Argentina, né, disse que ele não concluiu. A universidade... Aí outra coisa, se ele não tinha doutorado, ele não podia ter pós-doutorado. Aí ele disse que era pós-doutor, que tinha pós-doutorado, né, tinha um curso. A Universidade Alemã disse que Decotelli não tem pós-doutorado. Aí colocou, estudou só 3 meses na instituição. Pós-doutorado dura de 2 a 4 anos, formação consta no currículo Lattes. Então ele foi lá e mexeu no Lattes para poder amenizar. Então, assim, Lattes, Ave Maria, tem muitos. E nesses últimos tempos a gente vê muita gente mentindo em currículo. Porque currículo, pessoal, não é todo mundo que gosta de estudar, não, mas todo mundo gosta de um diploma. Todo mundo gosta de um diploma na parede, do status, né? Todo mundo gosta dessa sensação. Mas estudar, correr atrás, sangrar ali, não que ninguém vai sangrar literalmente, mas gastar as pestanas para correr atrás, não é todo mundo que encara. Então, assim, e aí, ao mesmo tempo, eu parabenizo vocês que estão aqui me ouvindo, quem já entrou e quem está querendo entrar. Porque tem muita gente querendo, né? E muita gente que não quer fazer o esforço que vocês fazem para estar. Esse caso aqui, pessoal, é famoso, muito famoso na Bahia. Alguém conhece esse caso de Kátia Raulino? Alô? Foi um babado, viu? Babado, né? O que acontece? Kátia Raulino era professora de uma faculdade, eu acho que Jorge Amado, eu não sei se a faculdade é essa, né? Enfim, de uma faculdade. E ela foi... As alunas denunciaram ela porque ela pegou o TCC das alunas, plagiou o TCC e publicou um texto como se fosse dela. Ela podia muito bem ter colocado a aluna e ela. Ela foi orientadora, ela bota o nome da aluna como autora e ela como segunda autora. Isso é normal, isso é comum, não tem problema nenhum. Ela pegou o texto da aluna e jogou como se fosse dela. E aí denunciou.
Quando foram cavar, descobriram que o diploma de doutorado dela não era falso, o diploma de mestrado dela era falso, e parece que até o diploma de direito era falso. Ela já tinha essa brincadeira sido coordenadora de curso, ela já tinha sido banca de tese, dissertação, universidade, faculdade. Tiveram que remontar as teses que ela fez, as bancas que ela fez parte, montar de novo, reavaliar. Foi um caos. Essa mulher fugiu, a polícia foi atrás, ela foi presa em Florianópolis. Como disse, foi um babado. Então, assim, imagine um castelo de cartas que é montado desde o primeiro. Fez o primeiro, ninguém descobriu. Fez o segundo, ninguém descobriu. Fez o terceiro, ninguém achou, não foi punido. Aí vai fazendo o quarto, quinto, sexto, sétimo. Quando o castelo de cartas cai de vez. Bum, pá! O baque é imenso. Então, gente, eu estou amedrontando vocês e eu estou deixando vocês assim preocupados por uma boa causa. Oi? Pode falar. Pode falar. No caso, as bancas que ela participou foram refeitas, o pessoal teve que defender de novo? Não. Colocaram um novo... isso, teve um novo parecer. Colocaram no lugar dela, colocou um novo professor. O novo professor leu o texto de novo, ele leu em casa e tal, e ele fez o parecer dele. Tá? Porque não seria justo com o aluno não sabe. Gente, quando ele está... Imagine, essa mulher tinha uma lábia muito boa. Virou coordenadora, fez contato com o professor A, professor B. Não, professor. Não, eu faço parte da banca do seu orientando. Qual é o professor que vai dizer assim, minha filha, traga seu diploma de doutor aí para saber se ele é verdadeiro? Quem é que faz isso, gente? Você vai, você conhece. Agora, para ser mais justo, agora a plataforma Sucupira, é tanta plataforma, gente, vocês vão ficar sabendo. A plataforma Sucupira, que é a nossa em relação a mestrado e doutorado, ela exige toda a banca que o professor coloque o diploma dele lá, né, em PDF. Toda a banca tem. Então, assim, hoje está mais... Evita essas falsidades, porque não é justo com um aluno que defendeu sua dissertação, sua tese, e está lá na banca uma pessoa que não tem nem a graduação dele, está menos que ele. Isso não é justo, não é correto. Então, tirou o nome daquela professora, fez um novo parecer só daquele professor, anexa ao processo dele, ele recebe o diploma dele normalmente, tá bom? Que aí, para não prejudicar o aluno, tá certo. Tranquilo? Tá claro? Tranquilo. Beleza. Então, gente, é isso que eu quero meio que assustar vocês. Plágio é coisa séria, não façam. Não tô dizendo que vocês fazem, não é isso. Mas, assim, tenham cuidado. Se porventura, em alguma vez na vida de vocês defenderam uma monografia, um TCC, não, isso aqui vai ficar, é só para defender mesmo, nunca imaginaram que ia publicar, repensem isso. Se você tem o texto, se o texto que vocês estão escolhendo para a gente botar numa revista, tentar submeter, ele é fruto de um TCC, e você fez com um colega, em dupla, em trio, e você garantiu o capítulo 1. Capítulo 1 eu escrevi, mas vai saber se o 2 ou 3 não, passe o olho, vá lá, perca tempo, ganhe tempo, não vou dizer a palavra perca, ganhe tempo. Pegue frase por frase, coloca entre aspas no Google, porque tem muito programa que avalia plágio e tudo, mas eu prefiro a moda antiga, homemade, feito em casa. Pegue e coloque entre aspas uma frase de 5 palavras, de 4, e vá analisando um por um para ver se tem indício de plágio. É melhor você fazer isso do que amanhã o editor chegar e dizer assim, acho que seu texto é legal, tá, mas tem indício de plágio nisso. Aí você já tá, você, seu orientador, todo mundo tá com o nome na lama. Tá? Então, tenham esse cuidado. É uma atividade que eu vou pedir para vocês fazerem em casa, isso mesmo assim, não vale nota, mas eu quero que vocês façam em casa isso de catar. Não estou dizendo que vocês tenham feito, mas se fez, vai lá e mexe, pelo amor de Deus. Ou retira aquela parte, ou procura o autor original e cita o autor original, agora que tem mais tempo, cita ele, né? Se fez em dupla, um trio, uma especialização, um TCC, vai lá e pega a parte que a pessoa fez e passa o olho. Ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas passa o olho, na dúvida, tá? E se você for orientador de TCC também, não deixe seu aluno chegar a defender um trabalho se você olhar o texto todo, de cabo a rabo. E aí a experiência nos dá certos caminhos. Eu conheço meu orientando, eu sei o que ele pode fazer, e o cara tá falando aqui, tal. Do nada, a escrita muda, ou para melhor, para pior, ou do nada a escrita muda. Você já sabe, isso aqui não foi escrever, não. Eu já me coloco um ponto de interrogação, eu vou atrás. Geralmente é batata. Quando bate, já tá lá, já aparece. Tá?
E aí, gente, eu já tive situações como essa. Eu tenho usado o programa, o CopSpider, até agora foi tranquilo. Porque ele vai mostrando onde você encontrar aquele texto, várias versões, né? Porque às vezes, e assim, o bom é que o programa ele faz a revisão inteira do texto e até as citações. Isso. Porque às vezes você tem a citação, você acaba encontrando uma citação interessante e aí você não quer colocar a citação de citação. Então você vai atrás da fonte. Uhum. Não, de fato, é um interessante. É porque assim. Eu já era caçador de plágio antes desses. E aí eu acabei continuando. São ferramentas importantes, como eu disse, como você está citando aí. Mas eu também gosto de ir assim, esmiuçando tal, porque até para mim, porque, por exemplo, eu até ganho mais tempo, porque quando eu sei que é uma citação, tá ali, citação, eu passo direto. Eu tô falando como orientador, tá? E aí, quando eu vou pegar os trechos mais importantes, eu já consigo fazer isso até com mais facilidade. Mas é importante, sim, tem vários programas hoje. É como eu falei, hoje na internet não tem como você plagiar e não ser descoberto. Então, não se faz, não pode fazer, nem nunca pôde fazer, nem hoje menos ainda. Eu só um relato, pessoal, rapidinho esse relato aqui, porque foi um relato que eu vi nesse site do blog do professor André Fontinelli, mas aconteceu... eu acho que, eu não sei se Elmo vai lembrar, aconteceu também no curso de graduação, alguma coisa parecida com isso aqui na UNEB. Eu vou ler aqui rapidamente, ó. Abre aspas. O aluno tinha copiado uma parte de outro artigo, mudando apenas algumas palavras. Ela estava com os dois trabalhos. Não tinha como negar que ali havia um plágio gigantesco. Fiquei com vontade de chorar quando o aluno entrou na sala. Isso é o professor, que é a banca dele, viu? Estava todo vestido de paletó e gravata, com alguns papéis na mão e acompanhado de alguns amigos e familiares. A pior momento de desmascarar alguém numa situação dessa. Tinha até uma senhora com a máquina fotográfica na mão, já preparada para registrar a vitória do futuro advogado. Era muito triste saber que toda aquela expectativa iria se transformar em decepção. Iniciamos o procedimento conforme o protocolo. Pedimos que o aluno assinasse a ficha de frequência e preenchesse os formulários da faculdade. Enquanto isso, eu criava coragem para dar a má notícia. Depois de todas as formalidades obrigatórias, pedi a todos que se retirassem da sala, permanecendo só o aluno e os professores. Só então, informei ao rapaz que nós achamos um plágio no TCC dele, que ele estava reprovado com nota 0 e que ele nem poderia apresentar o trabalho. Foi terrível. Ele não quis aceitar, tentou argumentar, mas nós não tínhamos como ceder. Ele saiu da sala transtornado e deu para ouvir lá de dentro os comentários atônitos que seus acompanhantes faziam, todos sem acreditar no que estava acontecendo. Gente, ouvir um relato desse é ruim. E participar de uma coisa dessa, assim, estar próximo para observar, é horrível, porque a família está lá, não sabe, o sofrimento. Gente, cada diploma que sai de uma universidade pública como a UNEB é uma vitória, é uma luta contra esse sistema terrível. E aí tá lá o pai e a mãe que lutou tanto por filha, chega lá, e tem professor que ainda abre, depois que o aluno apresenta, abre ali o datashow, você plagiou isso, nota 0. Então, que ainda chega a esse ponto. Tu lembra, Elmo, do caso que teve em educação física? Lembro, eu estava presente, inclusive. Estava também, né? Não estava na banca, não, mas estava presente no ato. E aí, já que está sendo aí citado, esse professor aí, no caso o André, né, Fontinelli, ele teve até uma certa ética, né? Porque esvaziou a sala, comunicou ao rapaz, e o que aconteceu lá foi pior. Porque o cara deu testa ao orientador que ia apresentar, a banca foi constituída, o auditório estava até cheio, porque era um aluno conhecido, e fez a apresentação dele. Ao final da apresentação, aí o pau quebrou, né? Que é a banca em peso, aí denunciou o fato, mostrou, inclusive, através... né, de um programa desse da internet, que eu agora não me lembro qual foi, e o cara foi desmascarado na frente de todo mundo, foi uma confusão danada. Me lembro disso. Pois é, triste, viu? Triste, e eu não desejo para ninguém, né? Nem você tá como banca, nem você tá como, sei lá, parente de alguém, é horrível, é uma situação horrível. Mas no caso aí, o orientador também, porque a discussão começou antes. Isso. O orientador disse que não era para ele defender. O aluno assistiu na apresentação e o orientador deixou ele ir para fazer a exposição.
ele poderia, principalmente o orientador, você não vai apresentar, pronto. Exatamente. Eu travava antes. Eu chamava no Era canto, melhor, né? chamava na chincha, num canto. Você não vai defender assim. Você tem tanto tempo, X dias, para alterar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E não faça de novo. Tá? Então, assim, a gente, uma vez, e ainda vai lidar com o adulto, né? Uma vez você chama, ó, o pedagógico, o educativo. A segunda e a terceira, ó, eu não quero. Eu saio até da orientação e aviso a coordenação. Eu não oriento por isso, isso e isso. Não quero meu nome mais ligado. Eu tenho uma reputação, um nome que eu construí com muitas penas, né? Com muita coisa, com muita luta. Eu não vou. Então, por isso que hoje eu tenho o dobro da preocupação em relação à orientação, principalmente de alunos de graduação, por conta disso. Sabe, ó, cuidado, eu já aviso logo, deixa logo, não pegue coisa da internet. Tem aqui esse artigo, tá, ó, o artigo tal, cita a fonte, tal. Então, eu vou encaminhando para evitar que ele entre meio que como é que eu posso dizer assim, numa vontade, né, naquele desejo de querer plagiar, para não ficar naquele pensamento. Mas, enfim, aí, né, como você falou, cada um, né, desenrola como... Exato. Então, gente, vamos lá, vamos fazer uma prática com vocês. Acho que todo mundo já tá beleza, mas eu quero que vocês... Professor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. É a Aline. Pode fazer, Aline. Nesse caso, quando é identificado, o que é que a universidade recomenda? Ela recomenda que vá para esse momento da banca para ter todo esse constrangimento, ou sugere que o orientador suspenda e nem passe por esse processo? Há uma unanimidade em relação a isso ou não? O correto é, o orientador percebeu, ele disse que não é para defender. O que o Elmo comentou foi isso. O aluno peitou. O aluno disse, eu quero ir. O aluno pagou para ver. Aquela coisa, você está errado. Você quer persistir no erro, você pagou para ver. O correto não era ter nem a defesa, nem montar a banca não chamar ele, a coordenação chamar e dizer, ó, cara, você plagiou. Por que acontece? Ele tirou 0. Se vamos imaginar que ele lida de outra forma, ô, professor, desculpa, eu vou mudar. Ele, às vezes, me deu mais uma semaninha aí, só para corrigir isso aqui, mais 4 dias, 3 dias, até pedir a conversa, eu disse, não, beleza, faça aí. Ele ia lá, corrigia, ajeitava, com toda dificuldade. Enfim, chegava e tirava o TCC dele, seu 7 para ser aprovado, sua nota, né, honesto ali. Ele foi para pagar para ver, o que aconteceu? Tirou 0, reprovou na disciplina. E ainda o seguinte, imagine se fosse depois de um ano que ele está lá com o seu diplomazinho, passou no concurso, apresentou, descobre o plágio e alguém denuncia para a universidade vai lá e anula o título dele. Anulando o título, anula o concurso dele, que ele passou, que ele não tem mais aquele título para poder estar ocupando aquele cargo. Anulando, ele perdeu o salário, ele vai ter que devolver tudo que foi prestar e ainda processar por falsidade ideológica. Então, gente, é uma cadeia de situações que não é só o plágio, é tudo que vem. Veja as histórias anteriores, a pessoa começou a mentir nisso, mentir naquilo. O plágio é apenas o sintoma de um problema maior, que a pessoa já vem exercendo, tá? Então tem que ter esse cuidado. Então não é só questão, não é só desvio ético, tem elementos atrás ali que mascaram essa situação toda, tá bom? Tá claro? Então vamos lá, pessoal. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Todo mundo tá vendo essa imagem aqui? É um texto em amarelo? Tá. Isso aqui é um parágrafo da minha tese, tá bom? Eu peguei aqui para não precisar pegar de outra pessoa. Então, página 287 está lá. Por fim, o que se observa hoje na educação de pessoas com deficiência e necessidades de educação especiais no Brasil é um período de transição. Assim, quem sabe no futuro não tão próximo, o termo educação especial não seja mais necessário, caia em desuso, se torne demodé, se torne fora de moda, tá bom? Eu quero que vocês observem esse pequeno trecho aí em amarelo, tá? Vamos imaginar que um rapaz, uma moça, enfim, uma pessoa, um estudante, ele queira discutir sobre algum tema específico próximo ao que minha tese discutiu, e achou interessante essa citação, achou interessante esse fechamento, que isso aqui é entrando nas conclusões. Achou interessante. E quer usar também no seu trabalho. Aí ele chega lá, vamos lá, ele pega no exemplo 1, ele pega, ó, recortei em cima, tá bom, gente? Em cima é o meu, amarelinho. Embaixo é o que o rapaz fez. O rapaz chegou lá e colocou exatamente, eu vou usar até um termo mais bonito, ipsis literi, o que foi colocado, o que pegou lá no trabalho, meu trabalho, e colocou no dele. Detalhe, ele não disse para ninguém, ele não coloca no texto que o trabalho, que essa parte não é dele. Quem lê é induzido ao erro a achar que o que está escrito aqui veio da cabeça dele, veio dele. Isso, pessoal,
É plágio? Não é plágio? É o quê? O que é que pode ser isso aqui? Plágio integral, não é não, professor? Copiou Alguém todo o Eu discorda? texto. percebi tudo igual. Não vi diferença, é plágio. 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 Plágio clássico. O mais clássico de todos é o plágio preguiçoso. É aquele que chega na internet, copia o parágrafo inteiro. Tem plágio até que até a fonte sai diferente. Você vê até pela fonte, que é a fonte ainda do texto do site. Esse é o plágio preguiçoso. Aquele que é muito que tem ensino médio, os alunos plagiam tal, aí vem com esse mau costume para a graduação. Então, é aquele plágio fácil de resolver, fácil de achar. Você copia, chega, acha o site, acha tudo. Tá? Plágio. Bate o carimbo aqui. Então, vamos lá. Seguindo, então, exemplo 2. A mesma lógica, o mesmo texto, né? o mesmo fragmento. Aí ele pega e faz o seguinte aqui, ó. Assim, é possível notar que atualmente existe uma alteração no que diz respeito ao campo educativo das pessoas com deficiência. Desta forma, pode ser que não tenhamos no futuro o uso do conceito de educação especial, que ele fique fora de moda, não seja mais usado. É plágio? Não é plágio? O que é isso? É plágio. Acho que é Parcial. plágio, mas não é o preguiçoso. Esse é um plágio mais Não, maldoso. é o conceitual. É um conceitual, é mais capcioso, é mais maldoso, é aquele que sabe que está plagiando, assim, não é, todos sabem que estão plagiando, o preguiçoso sabe, mas esse aqui, ele sabe, mais do que isso, ele quer esse trecho. É aquele cara que quer roubar o conceito mesmo, quer roubar a ideia. Eu quero pegar essa ideia que eu achei legal, por algum motivo, enfim, por N motivos aqui a gente vai, que pode existir. Mas é assim, não é só para encher, porque o preguiçoso ele enche linguiça. Ele só quer encher o texto dele de coisa para poder apresentar para o professor e pronto, se livrar. Esse é o maior de todos. Esse aqui não. Esse aqui é o cara que pegou, escolheu aquela tese, pegou aquele texto, copiou, mudou as palavras, mas manteve o conceito todo. Esse é difícil de achar. Tá? Esse é difícil de achar. Esse aqui deixaria de ser plágio se tivesse colocado no final o título o nome do autor, né? Autor e ano. Nem fosse entre parênteses. Perfeito. Perfeito. Aqui, sem nada... Nesse caso, seria uma citação indireta, porque como Perfeito. ele mudou, ele ia colocar justamente o conceito, que seria indireto, né? Que é uma ideia de outra pessoa. Perfeito. Vamos matar isso aqui primeiro, ó. Plágio. Exemplo 2. Os 2 primeiros plágios. E aí, vamos lá. Aí, vamos imaginar agora que ele fecha tudo aquilo com aquele mesmo texto e bota lá. Concordando com Silva, 2020, é possível notar tal, ele repete o anterior. E aí eu volto à pergunta que vocês já responderam. É plágio, não é plágio? O que é isso? Citou Silva, No caso, não é ele se referiu a você, né? Perfeito. É plágio isso aí? Não. Não. Ele fez uma citação Ele citou o indireta, autor, né? como vocês disseram aí. Ele fez uma citação indireta. Aqui está perfeito. Aqui está correto. Eu estou dizendo, essa ideia não é minha, essa ideia é de Silva. Agora, eu utilizo Silva para trazer elementos de referência, de base para o que eu quero defender, mas eu estou trazendo um autor. Ele é meu escudo. Né? Ele é minha base para dizer assim, ó, eu acredito nisso, e tem estudos que comprovam. Silva, fulano, Maturino, Beltrano, para referenciar. Quando eu digo logo, ó, é Silva que está dizendo. Perfeito, perfeito. Vamos seguir. Exemplo 4. Professor. Oi. Professor, já chegou... Teve uma parte do meu TCC em que, no começo, eu tinha citado o autor, né? Após ler outros textos, eu descobri que outros autores falavam o mesmo assunto que isso. Então, no final do meu TCC, teve 3 autores citados no mesmo trecho. Fui lendo e percebendo que o outro autor também falava sobre isso. Mas é a seguinte, ó, vamos imaginar, você fez uma pergunta, você fez um exemplo interessante aí. Vamos imaginar que você, depois que leu esse texto aqui, ó, Osni publicou a tese, a pessoa foi lá e citou, fulano citou, e você vai citar e você achou o texto de fulano. Aí você cita fulano. Ó, perceba, fulano plagiou de Osni, certo? Nesse caso, quando você está pegando de fulano, você plagiou? Organizei, peraí, calma. Você entendeu a pergunta? Quem plagiou, quem copiou de quem? Vamos lá. Vou usar nomes reais melhor. Elmo. Vamos lá.
Elmo fez a dissertação dele. Elmo fez a dissertação e citou. Beleza, foi lá e defendeu a dissertação. Aí Osni vai lá e pega na dissertação de Elmo um trecho da dissertação e bota no texto de Osni sem citar Elmo. Aí você vai fazer a sua. Você vai fazer a sua. Aí quando você vai pesquisar, você acha o texto de Osni. E você acha que aquele texto, que aquela parte, aquele parágrafo é de Osni. E quando vai lá, você cita Osni. Você cometeu plágio? Cometer. No caso, cometi. Não. Você Já citou tem? o autor. O problema é ele. Você foi enganada. Somente isso. Mas você não cometeu plágio. É isso que eu quero que vocês entendam. No Coloca caso... na cabeça de vocês. Plágio é quando eu digo assim, ó. Eu tô fazendo um trabalho, essa ideia é minha. Você não. Você apenas citou o plagiador. Mas você foi enganada pelo plagiador. Você não cometeu plágio nenhum. Se você citar e dizer assim, ó, segundo Silva, tal, você não tem nada a ver se Silva copiou, roubou de Maturino. Entendeu o que eu quero dizer? Agora entendi. Tá claro? Então, plágio é plágio. A pessoa copiou, ela levou, ela sabe o que ela tá fazendo. Não tem justificativa. Ah, o meu gato ficou doente no dia. Ah, o Vitória foi rebaixado para a Série C. Ah, isso não justifica. Não é. Plágio é plágio. Tá? Então, oi? Pode falar. Então, no caso aí, o outro plágio, o plágio anterior, seja de qual for, do exemplo primeiro ou do segundo, então o plágio colou, né? Porque quando ela pesquisou, aquilo ali já havia sido publicado e o plágio não foi descoberto quando deveria ter sido. Exato. Ela foi, não é? Exato. O plágio colou, ninguém questionou, né? Mas só que imagine, numa situação dessa, é tão famoso que precisa citação. Aí outro cita. Aí um dia alguém percebe, poxa, peraí, isso aqui vem de uma tese de um cara que publicou há 10 anos atrás. Aí você cria uma teia de problemas que aquele que plagiou depois para ele se resolver. Porque plágio não prescreve. Depois de 3, 4, 10 anos, tu tá lá respondendo o problema de plágio. Vier um professor famoso, já tá dando palestra no mundo todo e chega lá a notícia. E você sabe que quanto maior, maior a queda, né? Quanto mais famosa a pessoa, mais moral tem, mais é que a queda é grande. E aí, exemplo 4 agora. A pessoa pegou, ipsis literi, abriu aspas e jogou a mesma, o que tá ali, ó. Hoje, na educação, tal. E botou a Silva 2020 e botou a página 287. É plágio? Não é plágio? O que é isso? Não, referência não é. direta. Citação direta. Citação direta, bonitinho, sem... menos que 3 linhas, então a citação é direta dentro do texto. Se fosse mais que 3 linhas, a citação era fora do texto. Espaçamento 4, toda aquela coisa da ABNT, né? Tudo bonitinho. Então, aqui, correto. Né? Vamos pro próximo, vamos seguir. Aí ele pegou e fez assim. Por fim, o que você... Calma. Por fim, o que você observa hoje na educação de pessoas com deficiência, tal. E ele vai lá e cita. Silva, 2020, página 287. Ele copia ipsis literi o que o outro fez, o que o autor original fez, não bota aspas, mas cita o autor. Isso é plágio ou não? Ou o que é isso? Faltam as aspas. Para mim é plágio. E aí, pessoal? Também acredito que é plágio. Quem acha que é plágio? Não é plágio, mas a citação está errada. Perfeito. Citação errada. Erro de norma da ABNT, mas não é plágio. Não é plágio. Por quê? Porque o autor está dizendo assim, ó, eu não sei muito a ABNT não, viu, gente? Mas eu citei, essa parte não é minha, não. Ele está dizendo isso. Eu peguei, o autor é esse aqui. Voltando, plágio é claro. O plágio é quando eu pego algo e digo que é meu. No momento que eu digo assim, ó, segundo fulano, já não é meu. Eu estou dizendo, é de fulano, isso aqui é de fulano. Ele que se vire lá, o problema é dele. Se eu pego e não boto aspas e fica... É apenas um erro comum, simples, que não vai mudar em nada a sua vida. A banca vai olhar, tem um erro aqui, tá com sua citação direta, dá uma olhadinha nisso. Pronto, você corrigiu. Não muda, às vezes nem muda a nota. É um erro de norma da ABNT, somente isso. Mas não é plágio. Então, percebam, plágio não tem que ter a citação. Quando não tem o nome do autor original, é plágio. Se você coloca alguma coisa direto e não tem o nome, é plágio. Então, é 1000 vezes melhor você passar por isso, um errinho de ABNT, que você corrige, do que não tá o nome. Porque assim, gente, banca, ninguém, orientador, ninguém vai dizer assim, poxa, será que ela botou aqui e esqueceu o autor? Não. Qualquer pessoa que lê, saber que foi... A primeira coisa é ele copiou da internet. É plágio.
Não tem como você dizer, pô, esqueci da citação. Não, não façam isso, tá? Na dúvida, vão atrás daquela citação, vão atrás do autor. Não conseguiu achar? Tira, retira. Seu texto não vai desabar porque você tirou 3 linhas, 4 linhas. Último exemplo. Aí ele largou assim, ó. De acordo com o autor. Ó, esse aqui é capcioso demais. Demais. Preste atenção. De acordo com o autor. Aí ele larga lá de novo. Ipsis literis, uma citação direta, espaçamento, fonte 11, tudo bonitinho. Só que ele não bota nem o nome do autor, ele não bota a página, ele não bota a data, não bota nada como a BNT pede. É plágio, não é plágio? O que é isso? Plágio? Quem acha que é plágio? O autor pode ser qualquer autor. E aí, pessoal, quem estava calado? Fiquei na dúvida em relação à questão das normas da BNT, né? Porque o exemplo anterior eu tinha pensado que seria considerado plágio, mas não é. Porque demonstra que o autor não sabe as normas da BNT. Aí fica parecendo que ele também esqueceu, né, o nome do autor. Que ele usa o autor, então não é ele próprio, é terceira pessoa. Então. Perfeito. A gente está quase em Sherlock Holmes agora, né? Já está quase investigando, já é quase trabalhando no Instituto Pedro Melo, né, de identificação. Olha só, o que é que me indica aqui que não é plágio? Aqui, para mim, é erro de norma da BNT também. O que é que não indica para mim que é plágio? Ele diz, de acordo com o autor. O autor, ele já está dizendo, não sou eu, é um autor. De acordo com o autor, é outra pessoa. E ele pega e faz uma citação direta. Gente, na BNT, citação direta é para quê? Eu vou fazer a citação direta de mim mesmo? Sim ou não? Eu vou fazer a citação direta de mim mesmo no meu texto? Não. Vai ser outro se for texto. de outro texto seu. Exato. É De isso, outro perfeito. De outro texto meu, perfeito. Tudo bem. Mas eu não faço citação direta. É que é uma coisa também que a gente pode se plagiar, não pode? Quer dizer, quando a gente vou falar sobre isso. Vou falar sobre autoplágio também. Vou falar. Se preocupe, não. Vou falar sobre autoplágio. Mas nesse caso aqui, ele dá indícios. Aqui é um erro até um pouco mais grave que o anterior. Tá? Aqui é um erro que já começa a beirar na linha. Se a banca, ou o orientador perceber, tá claro aqui, pelo menos para mim, eu acho que não sei se vocês podem discordar de mim, eu quero que alguém se discordar também. Tá claro para mim que ele não sabe... Ele copiou de algum lugar, porque ele nem sabe quem foi que escreveu. Tá claro aqui que ele tem dificuldade da norma da BNT, porque ele cita e não bota a norma, só que ele deixa ali, de acordo com o autor. A depender do contexto, fica parecendo que é só erro, não fica parecendo que ele plagiou. Então, aqui eu considero mais um erro de norma da BNT do que o plágio por si só, tá? Porque o autor, ou de acordo com o referido autor, de acordo com o autor, enfim, quando ele tira dele a ideia de que eu sou o produtor daquela ideia, né? Ele já está meio que se livrando. Agora, aqui ainda é um erro. É um erro que tem que ser corrigido, claro, tá? Pode falar. Professor, agora que... Dentro do contexto aí, e se antes dessa citação ele já tivesse se referindo a esse autor? Perfeito, é isso, por isso que a gente tem que ter uma análise mais minuciosa. Geralmente a gente faz isso. Segundo Silva, tal, faz um texto, uma discussão, depois vai. Segundo o mesmo autor, de acordo com o mesmo autor, você está referenciando. Então, aqui tem que encaixar dentro de um contexto. Tá? Mas está claro que ao fazer uma citação direta, ao citar o nome, o autor, ele já sai um pouco dele. Ele já está dizendo que a ideia não é dele. Novamente, aqui é um erro que tem que ser corrigido. Tá bom? É um erro que pode chamar e dizer, olha, corrige aqui, porque pode dar a ideia que você está tendo plágio. Mas aqui é menos grave do que o plágio clássico, que é aquele que você diz assim, ó, cita lá direto e não coloca o nome da pessoa, nem indica que tem um outro autor, ou nem faz uma citação direta puxando um pouco a fonte, tá? Indícios que levam o autor, levam ao leitor o erro, levam o leitor a achar que é dele. Quem também queria falar, que abriu o Agora tem uma coisa interessante. Tinha uma outra pessoa antes de mim, mas eu achei interessante esse exemplo, porque ele remota aqueles que você colocou da importância da ABNT. Isso. Porque, neste caso, a ABNT ela já traz uma norma de como deve ser feita uma citação. Então, o erro perpassa justamente por isso. Mesmo que ele tenha, em cima, se referido ao autor,
Não seria essa a forma de colocar, porque a norma diz que você teria que colocar lá o nome embaixo, o sobrenome com o ano e com a página. E sabe qual é o problema aí? E concordo com você. Sabe qual é o problema? Claro. O autor se coloca numa situação que ele não deveria estar se colocando. Ao desconhecer a BNT, ele se coloca numa situação que, a depender da banca, a depender de quem quer acabar com ele, diz, o cara tá plagiando aqui, ó, não tem um autor. E aí? Ele vai, aí daqui que ele se defenda para explicar que ele foi mais ignorante com a BNT do que maldoso, já foi. Então, assim, é para ter cuidado. Eu estou dando esses exemplos para acender o sinal de alerta com vocês. Tem outra pessoa que ia falar, eu não peguei o nome. Quem foi que estava? No final, que foi falar também. Foi eu, só que eu ia falar a mesma coisa que ele disse. Ele já falou. Tranquilo. Tá tudo certo. Tranquilo, beleza. Pessoal, tá claro essas questões de plágio e tudo? Tem mais alguma dúvida em relação a isso? Posso seguir? Professor. Oi. Boa tarde a todos. Como a minha internet desativou, eu fiquei mais de meia hora fora da aula. Talvez até o senhor falou sobre isso. Mas eu vou fazer essa pergunta. Como é, por exemplo, se o senhor pega um projeto que vai concorrer ao mestrado, o senhor faz parte da banca, isso. Como é que o senhor descobre que ali tem plágio? Coloque algum programa para perceber? Olha só, vamos... Assim, tem certas coisas da avaliação de mestrado que não é bom eu estar falando, não. Mas assim, vamos lá. Eu, geralmente, com os projetos que me interessam, e aí são menos, então, por exemplo, lá tem 150 projetos. Nos 150 não vão para mim. Vai para mim só aqueles que têm relação com a minha área, aqueles que foram aprovados nas outras etapas. Então, chega para mim uma quantidade bem menor, tá? Então, lá, sei lá, eu tenho 4 vagas, 3 vagas, chega a 6, 7, 8 daqueles ali que conseguiram passar pelas provas de fogo todas. Ali eu vou começar a ler o texto, vou começar a me apropriar e tudo. Pode ser que, como o texto antigamente era no papel, agora você bota em PDF. Então, eu posso ler o texto, copiar, colocar na internet. Eu posso passar por um programa como é? Spider Copy, né? Que é um programa... Copy Spider ou Spider Copy? Copy Spider, né? Copy Spider. Copy Spider. Joga um programa na internet. Tudo isso acontece. Agora, óbvio que nesse momento que eu estou ainda avaliando, eu não estou nem tão preocupado com a questão do plágio, porque ainda tem uma seleção. Ele entra escolhi fulano, beleza, tá aqui dentro. Aí eu chego junto. Olha, peraí, vamos ver se isso aqui tá, tal. E aí eu começo a apertar. Se o plágio for muito escancarado, esse aí nem vai entrar comigo e provavelmente fechou a porta até pro mestrado, né? Mas eu tenho uma preocupação enquanto orientador também, porque meu nome vai estar nas produções, meu nome vai estar na orientação. Então, tudo isso é importante. Por isso que eu digo a vocês sempre para focar. Vocês, quando forem orientados, se é que já são e tudo atuando, tenham esse alerta ligado para isso. Tá bom? Então, nas seleções, como é muita gente, a gente às vezes acaba passando rápido, ver o bom trabalho. Porém, eu prefiro, depois que chega na minha mão, esses últimos aí, 8, 9, que eu quero definir, eu analiso. Eu analiso sim, eu passo por cima para ver. Tá bom? Eu estou falando por mim, né? Não sei como é que os outros colegas, mas geralmente faz isso, tá? E hoje em dia, tá cada vez mais o pessoal fazendo, porque, gente... aquela coisa, o projeto, tem que fazer um projeto, aí fica aquela agonia, o prazo, e aí esse tipo de coisa que não justifica, mas acaba levando a pessoa a querer botar aquele texto ali para cumprir as linhas, para cumprir sabe? Aí fica querendo fazer esse tipo de coisa. Tá bom? Tá explicado? Sim, muito obrigada. Nada. Então, gente, além de plágio dentro da academia, dentro de textos, nós podemos também encontrar plágio em gráfico, tabela, mapa. Que aí você pega um mapa e joga e não cita a fonte, não coloca embaixo. Tem a norma da BNT também. Então, você pegou o mapa, você cita. Esse tipo de plágio passa um pouco mais, porque está tão claro que não é você que fez. Mas tem plágios, por exemplo, tem gráficos, por exemplo, não mapas, mas, por exemplo, tabelas, gráficos de pizza, gráficos desse tipo, que se passa também. Então, é plágio. Se você não avisar, olha, retirar do texto tal, botar citação, botar fonte, tudo como a BNT manda,
como as normas mandam, né? Que ele fala é BNT, mas tem as outras normas que a gente citou. Mas tudo como as normas mandam também pode ser caracterizado. Ainda mais se você utilizar aquela tabela como o eixo central do seu trabalho. Se você não citar, fica parecendo que foi você que produziu. Isso é ruim. Muito, muito ruim. Tradução de autor estrangeiro e não citar a fonte. Então, por exemplo, tem o texto original... Oi? Pode falar. Uma dúvida rapidinho. Pode falar. Quando você vai produzir uma tabela, vamos dizer que é um quadro explicativo. E aí você produz esse quadro a partir das ideias de um autor. Neste caso, a citação seria tabela elaborada a partir do autor tal? Tabela elaborada... Eu já fiz isso. Por exemplo, você pega Vygotsky, aí você vai trazer sobre os elementos de Vygotsky do texto. Eu pego todo o conhecimento que eu peguei em Vygotsky e coloco... E aí o título da tabela é, por exemplo, como você falou aí, baseada a partir da teoria de Vygotsky das zonas de desenvolvimento proximal. Você pega ali e já enumera que você fez a tabela a partir das ideias de outro autor. Eu já fiz isso. Em relação à metodologia, baseada através de autor tal, tabela segundo os conceitos, os postulados de fulano e tal. Isso não tem problema nenhum. Você está deixando claro, a tabela é sua. Você fez a tabela normal, mas você pegou baseado nas ideias do autor. Do outro. Como em revisão sistemática também, né? Isso, mas aí, perfeito. nesse caso das tabelas, tem que botar a fonte. Isso, perfeito, é isso mesmo. Revisão sistemática faz isso, exato. Bem lembrado. Tá? Então, assim, gente, não é bicho de 7 cabeças, é só fazer direitinho que não tem problema. Na dúvida, bota o nome de alguém ali para dizer que é você. Aí vocês podem perguntar assim para mim, quando é que eu vou ser eu? Quando é que eu vou ser autor? Porque eu vou ter que ficar copiando, colocando o nome de todos. Você é autor quando você está nas suas conclusões do seu trabalho. Você é autor quando você está na sua análise dos dados que você coletou. Ali é só você. Aí é você escrevendo. Na revisão. Porque o plágio geralmente acontece muito na revisão de literatura, acontece muito na introdução, em metodologia. Mas quando você está ali, analisou os dados, se eu coletei aqueles dados daquela escola que só eu coletei, então eu vou lá e escrevo o que eu achei, baseado nos autores e tal, mas vai ter as minhas conclusões. Então ali, por isso que eu peguei, gente, um trecho das minhas conclusões. Porque ali não foi, eu não peguei de ninguém. Eu criei baseado no que eu vi na minha pesquisa de tese, entende? Então o autor tem espaço para ele ser autor, claro. E quanto mais avança de uma dissertação para uma tese, mais existe que a gente seja autor mesmo. Então, na análise dos dados, na conclusão, a gente aparece como autor. Então, não tem problema quanto a isso. E é importante que seja também assim. Então, gente, textos também de... Oi? Em relação a essa questão das tabelas, eu sempre primei muito, porque assim, eu também já trabalhei com orientação na graduação, certo, com uma faculdade privada. Então, assim, a gente saber diferenciar o que é título e a fonte. Isso, fonte embaixo. Você pode colocar, que é referência ao autor. Mas embaixo, né, como a norma da BNT diz, você colocar enquanto fonte, né, que é uma construção sua com base em tal, assim como algumas imagens também, não só as tabelas, mas as imagens que a gente pega da internet, principalmente porque muitas imagens elas não são de domínio público. Embora a gente ache muito à toa, elas não são de domínio público. É muito importante você olhar também o que é a imagem de domínio público, porque às vezes a gente usa a imagem, mas não coloca a referência que é colocada depois dela a fonte onde você encontrou. Perfeito, bem lembrado. E importante, ela não é de domínio público, mas no caso de produções acadêmicas, a gente tem o chamado uso justo, né? O que é uso justo? É você pegar para fins acadêmicos. Ela não é de domínio público, então eu não posso vender, eu não posso, né, enfim, usufruir financeiramente daquilo. Porém, se aquela imagem ela é importante academicamente para explicar alguma coisa, e eu não estou ganhando dinheiro com a minha monografia, eu estou apresentando um trabalho acadêmico. Então, por exemplo, capas de revista Veja, é muito comum, analisando as capas da Isto É, capas da Veja, tá lá as capas, cita a revista, tudo bonitinho, faz citação. Então, aí é um uso justo aquela imagem, mesmo que ela pertença a uma editora, entende? Então, esse uso justo já é previsto no trabalho acadêmico. Senão, porque se fosse assim, a gente não poderia nunca pegar, por exemplo, uma foto de Dom Pedro II, uma foto de alguém do século passado, né? Uma foto antiga, porque a família ia dizer tal. Então, assim, elementos históricos, para uma questão acadêmica, questão de estudo, tem essa possibilidade de utilizar, né? Citando a fonte, novamente, né? Como foi bem lembrado aí.
Então, gente, texto original, tem um texto em inglês aqui, e a tradução embaixo. A tradução, são outras palavras, é outro idioma, mas é a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, é a mesma ideia, é do mesmo cara. No texto original ali, o 2, tem um texto em francês e a tradução embaixo. É o mesmo texto, com outro idioma. O conceito está ali. Se eu copio um trecho, achei legal isso aqui, em outro idioma, vou traduzir ao pé da letra, ou traduzir mudando uma palavra ou outra, mas a essência está ali, é plágio. Isso é plágio. Né? Aconteceu uma situação que um autor, na área de antropologia ou foi história, eu não lembro agora, ele era um autor francês, renomado, ele plagiou um autor brasileiro. Pegou o texto em português, jogou para o francês, jogou para outro idioma, e aí ele foi desmascarado, foi uma situação meio chata tal, e pior, ficou tão chata porque ele, inicialmente, ele meio que, não, eu não plagiei nada, ficou assim meio que, como diz, deu de testa, enfrentou, e depois quando foi mostrado que tinha sido plagiado, aí ficou feio, né? Depois que você já está todo cheio de razão, a coisa fica mais feia ainda. E aí, enfim, acaba acontecendo isso. E aí o autoplágio, pessoal. Autoplágio. O que é o autoplágio? O autoplágio está acontecendo muito também no Brasil e no mundo todo, o autoplágio. É assim, olha só. A gente é obrigado a produzir muito, a gente é obrigado, professores de universidade, para manter a nota do mestrado, do doutorado, nota alta, para poder conseguir bolsa, para conseguir financiamento. O aluno é obrigado a produzir muito, porque um currículo melhor, um currículo mais gordinho, um currículo mais robusto, ele consegue entrar em mestrado, doutorado. Então, todo esse produtivismo, leva ao chamado autoplágio. O que é isso? Eu pego um texto que eu já produzi, meu, pego um trecho dele e jogo para reutilizar. É meu, o texto é meu, foi eu que escrevi. Aí eu reutilizo ele, reciclo ele, um trechinho, em outro. Isso é crime? Não. Mas é antiético, a depender da quantidade do que você usa. Por quê? Por exemplo, pessoal, eu trabalho com educação especial inclusiva, certo? Então, eu posso discutir sobre acessibilidade. Eu tenho um conceito na ABNT sobre acessibilidade. Ok? Eu tenho um conceito no governo, na Lei Federal sobre acessibilidade. Eu posso escrever 20 textos sobre acessibilidade? Posso. Agora, os 20 textos têm que ter, no mínimo, diferenças estruturais entre eles. Um texto eu vou falar sobre acessibilidade em Jacobina, o outro sobre acessibilidade em Capim Grosso, o outro sobre formação de professores e acessibilidade. Eu tenho que trazer elementos que diferenciam um artigo de outro. O autoplágio é quando eu começo a pegar pedaço de um, pedaço de outro, e vou montando um terceiro texto, que, sinceramente, não vai servir para muita coisa, é só mais uma coxa de retalhos do anterior. Então, o autoplágio não é crime, mas não façam isso. Evitem fazer. Você quer usar, poxa, eu fiz uma citação legal no meu primeiro artigo, pensa uma citação massa, eu quero usar. Pega, muda as palavras, porque o texto já é teu. Aí você pode mudar. O conceito é teu mesmo, então muda as palavras. Mas eu gostei tanto que eu quero usar um terceiro. Faz um terceiro, pega o mesmo, mas muda de novo. O texto continua sendo teu. Mas autoplágio é copiar ipsis literi. Então pega, reescreve, tá? Pega aquele autor, pega o seu trecho do texto, bota o autor junto ali agora, um autor novo que você viu. Você achou um texto em 2021 legal, bota junto para discutir, dialogar com aquele autor, que naquela época, em 2010, não tinha aquele autor, não tinha sido publicado ainda. Então, você pode se utilizar seu conhecimento. A gente não é porque eu publiquei um texto agora que eu tenho que esquecer a minha área de atuação. Não, eu vou continuar produzindo e publicando muito. Mas eu tenho que saber, eu não vou ficar pegando coisa. Imagine 4, 5, 6 textos meus, se for procurar, aparecer um negócio desse, a mesma frase, as mesmas... Não, isso não pode de jeito nenhum, tá? Então, como perguntaram a questão do autoplágio, tem que ter este cuidado, tá? O texto é seu, muda as palavras, muda o jeito de falar, muda a abordagem, não tem problema. Pode citar os mesmos autores, o mesmo conceito, mas de uma forma sempre diferente para deixar claro, é outro texto, tá? Tá claro essa questão de autoplágio, pessoal? Só uma dúvida, no caso, se eu tiver um texto já publicado e eu quiser usar a mesma coisa, eu posso me citar? Pode se citar. É só arrogante, na verdade, sabe? Porque fica parecendo assim, ó, eu estou produzindo aqui um conteúdo, mas, por exemplo, assim, não é problema, não tem problema nenhum, eu estou brincando com vocês. Não é problema nenhum. Eu, inclusive, já me citei porque, assim,
era uma coisa tão específica da minha pesquisa. Por exemplo, vamos imaginar que nesse caso aqui da tese, eu avaliei, por exemplo, o AEE, o AE das escolas, dos municípios do Piedmont e da Diamantina, o atendimento educacional especializado das escolas municipais. Beleza. Aí eu vou fazer um novo texto lá no futuro e digo, olha, existem vários estudos que trabalham com AE na Bahia. Podemos citar fulano e tal, Beltrano e Silva 2020. Tudo bem. Eu estou citando estudos que foram feitos, não é mentira, tá certo, né? O que evitar é, tipo assim, se eu tenho outros autores também, trazer isso para o jogo, você pode se citar, é bom. Até, inclusive, muitos autores se citam para poder dar a chamada fator de impacto, para poder mostrar que eles são citados. Só que tem que ter cuidado, porque a depender de como você se cita, se bota 3, 4, 5 textos seus no mesmo, se citando, soa um pouco arrogante, tá? Não é o caso, é muito raro isso acontecer, de pessoas citar 4, 5 textos no mesmo do próprio, mas pode, não tem problema nenhum fazer isso para se citar. E aí sim, você se citou, você pode fazer usar ipsis literi, faz uma citação direta de você mesmo, não tem problema. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Só para deixar claro o conceito do autoplágio, né? Considera que um autor plagia a si mesmo quando reutiliza material próprio que já tenha sido publicado, sem indicar a referência de seu trabalho anterior. Na verdade, com maior rigor editorial, dependendo do contexto da publicação e da extensão do texto copiado, a inclusão da referência poderia ser suficiente, pois não indica claramente ao leitor nem ao editor o alcance da cópia. Então tem que ter muito cuidado, porque se um editor pega, descobre e pega, viu? Pega. Ainda mais porque revista é publicada, toda revista hoje, antigamente, a universidade tinha que fazer uma assinatura da revista. Hoje em dia, não. Você entra na internet, já está revista em PDF. Então, pega. Muito fácil de chegar. Então, evitar ao máximo esse se queima com editores, se queima com revista científica e fecha suas portas. Pessoal, o que eu queria passar de recado para vocês em relação ao nosso conhecimento, ao nosso conteúdo de hoje foi esse. No próximo encontro, daqui a 15 dias, mais exatamente no dia 13 de novembro, a gente vai discutir sobre divulgação científica. A partir daí, vão começar a ter atividades valendo nota, tá? A partir daí, a gente vai começar a ter, de fato, para nota da disciplina mesmo, para praticar. A gente começou agora essa primeira prática de plágio, tal. Quero que vocês, uma atividade para casa informal, vá passando o olho no texto de vocês, como eu já tinha dito antes. Mas a partir do nosso próximo encontro, já começar a entrar em revista, conhecer questões de revistas específicos das revistas, como produzir, como publicar. A gente começa a dar esse pontapé a partir de agora, tá bom? Indicação de texto, eu vou mandar no grupo esse texto aqui, a importância da pesquisa para a prática pedagógica dos professores que atuam na educação superior brasileira, algumas discussões iniciais. Lembrando que a gente fala de ciência, fala de publicação, mas como o nosso mestrado em Educação e Diversidade, eu vou estar sempre puxando um pouco a sardinha para a educação, para o nosso mesmo limite aqui do mestrado, tá bom? Esse texto eu vou mandar para vocês em PDF no grupo. E para assistir 2021, saindo do forno, quentinho, Netflix, Educação Americana, Fraude e Privilégio. É um documentário, tem parte documentário, parte filme, assim, filmado, tem uma parte assim, de atores mesmo, mas é um documentário contando a história real, como é que eu digo assim, uma bomba que estourou nos Estados Unidos, várias pessoas comprando vagas em universidades, maneiras de burlar entradas de estudantes em universidades, isso assim mexeu com a estrutura do ensino universitário americano e o que a gente pode aprender com isso em relação a falsidade ideológica, a plágio, a todos os meios escusos, porque tudo isso, plágio, tudo meio escuso de você tentar burlar uma coisa tão importante que é a educação. Você não quer aprender, a pessoa quer fazer isso, ela quer apenas saltar para ter o status. Eu estudei na universidade e tal, eu tenho um diploma disso, eu sou isso, eu dou aula nisso, mas não quer ter o trabalho, o conhecimento, a busca, todo esse percurso, esse calvário, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente acaba passando para poder conquistar nossos objetivos. Então, Netflix, eu indico para vocês Educação Americana, Fraude e Privilégio. Se alguém puder dar um print aqui e jogar
também para lembrar no grupo, ajuda também, por favor. Essa aula que eu tô colocando aqui para vocês, eu vou fechar aqui agora, pessoal. Vou finalizar aqui a nossa gravação.